primeira vez que eu vi aquela fábrica deve ter sido lá pelos anos de 1947. Foi quando eu a vi pela primeira vez. Achei uma coisa belíssima, embora achando ruim porque eu não podia chegar perto, porque não havia acesso. E achei engraçado que ele é tão sugênere, é tão peculiar que um poeta, Austro Costa, fez um poeta belíssimo sobre aquele prédio, onde ele considera o prédio como um transatlântico encalhado na maré, uma coisa assim. O bonde parou. Ergui os olhos de meu de profundis e surpreendi a treva aflicta. Na noite, irmã da alma de White, aflicta, aflicta. O óleo negro da noite escorria por tudo, porém, os maruins têm lanternas nas insídias, os microscópicos antropófagos do mangue. De prompto o assalto, mas, oh, a outriz delícia de esmagar, a sorrir, com o tabefre de estalo a perfídia de um átomo de lama. Segue o bonde de novo, agora, ao longe, a fábrica. É bem um negro, imenso transatlântico encalhado no mangue. E realmente, depois passando de carro e olhando, parece até que ele está tentando se deslocar. Mas é ilusão de ótica. Tacaruna vem de uma mata densa existente no lugar Campo Grande. Tem-se notícias de que lá pelos anos 1630, na época das invasões holandesas, esses índios entraram em choque com os holandeses e se evadiram, deixaram a área. E elas foram invadidas pelos portugueses, que davam combate aos holandeses. Mas Tacaruna não era só as matas dos Tacarunas, que vinha desde Campo Grande e chegava até o convento dos Terésios ou de Santa Teresa. Esse sítio foi parar nas mãos de Manuel Antônio dos Passos e Silva, barão de Tacaruna, que se ele faleceu em 1887, ficou naturalmente com os herdeiros. Ele tinha um filho, também advogado, tinha o mesmo nome do pai. Vem a usina Beltrão, porque vem para o sítio Tacaruna, e até hoje está em Tacaruna. A usina Beltrão é fruto de um fluxo de progresso que Pernambuco apresentava naquele momento, em razão da criação da República. No mesmo ano em que a República foi criada, 1889, surge aqui em Pernambuco várias usinas e um grupo de pernambucanos residentes no Rio de Janeiro, que são os Beltrão, onde um deles era engenheiro, que já conhecia muito bem a deficiência de refinarias aqui no Nordeste, optou para organizar um grupo de parentes e de industriais, grandes capitalistas, e formar a chamada Companhia Industrial Açucareira. A intenção primeira seria instalar essa usina em Jaboatão, onde já havia uma usina chamada Bulhões. Não deu certo porque ela tinha como meta atender aos europeus que estavam instalados ali, e como os europeus não se deram com a atividade canavieira, achando que era um trabalho muito grosseiro, optaram por se deslocarem para o sudeste do Brasil. Foi então quando resolveram trazer o projeto mais para o norte de Jaboatão, para um lugar chamado Socorro ou Colônia Suassuna. Também não deu certo. Resolveram então procurar aqui o sítio Tacaruna, que estava ocioso, uma área muito vasta, desocupada, e conseguiram com o Estado se instalar ali. No primeiro contrato com o Estado, eles entravam com todas as despesas e o Estado entraria com 200 contos de réis para auxiliar
a construção da usina e sua manutenção. Eles começaram a construção, as fundações e tal, e sempre davam uma entrada na tesouraria do Estado, solicitando a parte do prometido pelo governo. E o governo alegando crise, nunca accedeu esse dinheiro. O engenheiro encarregado dessa obra, o Antônio Carlos de Arruda Beltrão, que foi o planejador de tudo isso, viajou para os Estados Unidos. Ele queria, além de adquirir a maquinaria mais moderna existente naquele momento, que era Fives Lilly, um método também mais moderno, que era o método Stephen. Resolvido o problema lá, regressou ao Brasil e aqui viu o andamento das obras, que, diga-se de passagem, ele se desenvolvia a uma velocidade muito intensa, já que o Estado, no contrato, determinava um prazo para a construção dessa unidade, que ela ficasse pronta num curto espaço de tempo. A situação era meio crítica porque o dinheiro não era muito farto por parte da companhia açucareira, e o Estado não soltava a sua parte. E num desses contratos, no principal, dizia o seguinte, que no caso de fracasso da usina, tudo passava para o poder do Estado. Maquinarias, as terras, todas as benfeitorias, todos os privilégios voltavam para o Estado. Nesse caso, a gente percebe que não havia interesse nenhum do Estado em liberar verba para aquele grupo, talvez pretendendo mesmo que ele fracassasse, porque o lucro do Estado seria grande, pegar todo aquele patrimônio. As instalações começaram em 1891, quando foi em 1895, ela já estava produzindo açúcar e distribuindo em todo o mercado local. Todos os jornais naquela época, nós vemos que eles anunciavam o açúcar como uma maravilha, o melhor e tal, nunca visto. Até que quando chegou no ano de 1897, a usina teve que parar por falta de capital. E o seu diretor-presidente voltou, foi residir no Rio de Janeiro e o prédio Itacaruna ficou lá, encostado agora sobre o penhor do Estado. O Estado estaria como credor, embora que nunca tivesse auxiliado aquele grupo com nenhum centavo. E o prédio ficou fechado por mais 2 anos, quando a firma Cunha e Gouveia, formada por Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, que fez sociedade com José Maria Carneiro da Cunha, diretor da usina Trapiche em Serinhaém. A usina Beltrão era uma outra atividade que vinha surgindo por parte de Delmiro Gouveia, mas o seu foco todo estava aqui, que era o mercado Coelho Sintra, o mercado do Derby. Quer dizer, era uma infraestrutura que estava há mais de 100 anos em relação à cultura brasileira. Isso incomodava muito aos governos da época, porque Delmiro, apesar de não ter um partido, não demonstrar política, mas ele tinha uma tendência socialista. Ia sempre de encontro aos princípios daquelas velhas oligarquias. Delmiro continuou tentando reerguer a Itacaruna. Efetuou as compras da maquinaria na Europa. Quando as máquinas chegaram, ele foi ao governo do Estado pedir que liberasse a parcela que ele tinha direito. O governo também não liberou. Da mesma forma que agiu com o grupo anterior, também passou a agir com o Delmiro. Ele já adquiriu essa usina, Beltrão, comprando um débito muito alto no Banco da República do Brasil. Ele morava no casarão aqui no Derby, que ele construiu. Quando voltou, passou a residir no chalé da Itacaruna. Nesse período, ele arranjou um caso amoroso com uma parenta do governador Sigismundo Gonçalves, seu maior inimigo aqui. Ela foi morar com ele lá no chalé.
O ex-governador soube, era político que mandava em tudo aqui. No ano de 1902, ele mandou cercar a Tacaruna por 80 soldados. Procuraram muito, não acharam nada, nem Delmiro, nem a moça. Nessa fuga dele, colocaram fogo no mercado Coelho Sintra, na madrugada. Aí Delmiro não tinha nem a usina funcionando e o outro empreendimento que estava rendendo muito também tinha sido acabado. Tudo isso por conta de oligarquia política. Nesse período já tinha sido executado uns 2 políticos influentes que eram liberais. O momento era muito trágico aqui para Pernambuco. 1916, Mendes Lima adquire o Complexo Tacaruna por quase de graça, me parece por 50 contos de réis. Mendes Lima diz que comprou em asta pública, em leilão. Não foi um negócio em que ninguém tomou participação, escuso, né? Aqueles negócios feitos à meia-noite ou pela madrugada, né? Eu não sei se Delmiro também protestou ou não, que isso foi em 16 e 17 Delmiro é morto. Eu tenho a impressão que ele teria colocado aquilo na justiça por alguma sujeira do próprio Estado e acharam bem acabar com ele. Aliás, antes da morte de Delmiro, ele foi ao governo de Pernambuco pedir a isenção dos anos de 1911 até 15, a dispensa das taxas dos prédios dele, alegando que os prédios estavam fechados, não estavam produzindo nada. O governo respondeu que não. E deu mais um prazo para ele pagar o que ele pagou. Isso em 1915. Quando, em 1923, o Mendes Lima pediu isenção de impostos de 16 a 23, o governo deu na mesma hora, sem problema nenhum. Aí é que a gente vê, para uns tem tudo, para outros não tem nada, né? É uma questão de política. Que hoje é mais ou menos assim, né? Uns têm tudo, outros não têm direito a nada. Mas Mendes Lima era um todo-poderoso economicamente, era possuidor da usina Catende, da usina Ubaquinha, da usina Trapiche. Agora, todo esse açúcar que essas usinas fabricavam não era igual àquela produzida pela usina Beltrão. Eles tinham vários tipos de açúcar. O branco, muito branco, tinha o médio, em torrão, pilé, que era um preto, tinha os tabletezinhos, que era para consumo em transatlânticos. A coisa era uma maravilha, mas não deu certo. Voltando a Mendes Lima, foi um grupo que adquiriu a usina Beltrão, mas deixou lá como ela está hoje. Comprou para formar patrimônio. Em 1924, saindo do domínio do grupo Mendes Lima, assumiu o grupo Menezes. Eram cariocas e compraram o sítio Tacaruna. Era o Luiz Lacerda de Menezes, Vicente Lacerda de Menezes, Carlos Alberto de Menezes e Antônio Alberto de Menezes. Eram os irmãos Menezes, além de outros acionistas também. Esse grupo instalou aqui a Companhia Manufatura de Tecido do Norte S.A. Começaram a melhorar o estado do prédio, trocar as maquinarias, que antes eram para fabricar açúcar, agora era para trabalhar com tecidos. Desenvolveram uma nova indústria, novos produtos de melhor qualidade. Como eles tinham dificuldade de água, construíram na frente da fábrica, mais ao lado sul, um poço profundo que fornecesse muita água para o abastecimento de toda a fábrica, já que no período da usina essa água vinha de Fundão do Bibiribe, que era cedida através de contrato pela Prefeitura de Olinda. E assim continuam sempre melhorando os produtos e exportando e tal, e iam muito bem.
Mas, quando chega o ano de 1955, vem a falecer o presidente do grupo, Luiz Lacerda de Menezes. Com o falecimento desse, os demais ficaram meio atônitos e não tiveram assim, não estavam preparados para tocar a indústria, já que a concorrência naquele momento era bastante intensa. Na década de 1960, a fábrica Tacaruna volta ao auge de sua produção, com a fabricação de cobertores de luxo tipo lã e sintético. Os anos se passaram com altos e baixos, até que em 1975 a fábrica Tacaruna foi vendida para a Companhia Tecelagem Paraíba, do grupo Severo Gomes. Constantes crises do mercado financeiro foram superadas, tendo a fábrica atingido 100% de sua capacidade de produção em 1985. Em 92, o grupo Severo Gomes encerra suas atividades e assume o principal credor, que é o Banco Econômico, sem dar atividade nenhuma, ficou parado mesmo. Naquele período eu fiz o trabalho da Tacaruna, embora que com dificuldades, que a gente sabe, pelo porte da pesquisa, mas eu tinha documentos e tinha pessoas vivas para me orientar, para me ajudar. O tempo vai passando e desaparecem os documentos, desaparecem todos. Não fosse esse livro, que já está pronto, ficaria dificílimo se fazer um trabalho hoje sobre a Tacaruna. A minha intenção por aquele conjunto é que eu achava ele tão importante, tão bonito, tão imponente, que eu fiquei pensando, eu vou procurar se existe algum trabalho sobre esse conjunto. Procurei, nada. Aí eu disse, eu vou levantar a história desse prédio. O livro foi publicado, 2 anos depois, com o resultado dele, fizeram o tombamento do complexo. Aí a situação já ficou mais estável para ele. Quando foi no ano de 1996, Miguel Arraes, que era o governador, tentou reaver o complexo Tacaruna para o Estado, para instalar ali a Secretaria de Educação e outros órgãos ligados à educação em seus arredores. Mas já era o último ano de governo dele, terminou o governo e acabou-se, morreu tudo isso aí. O Jarbas, quando chega no ano 2000, era governador, negociou com o Banco Econômico o débito que o grupo Severo Gomes tinha com ele. Nessa negociação ele pagou 14,3 milhões ao banco e trouxe de volta o complexo Tacaruna para o Estado. Daí começa a surgir, vão recuperar. Surgem 1001 ideias, 1001 planos. A verdade é que todo esse tempo, a única coisa que fizeram foi mudar o telhado, só. E não fizeram mais nada a esse respeito. O tempo passa e vem muitas especulações. Então, e se o Estado vai recuperar aquele patrimônio, também não sabemos, porque, como sempre, não tem dinheiro, e não tem verba e tal. Crise, e nós sabemos que para esse setor a crise é crônica, né? Para esse setor. Eduardo Campos, antes de deixar o governo, no último dia de governo, assinou uma carta de intenção para passar aquele complexo para o grupo Fiat, só que foi uma carta de intenção. E ele veio a falecer logo em seguida. Portanto, eu acho que ficou só na carta de intenção mesmo. Tem o outro lado. Eu acredito que com boa vontade se resolvia o problema daquele prédio. Porque, no caso da perda daquele complexo, Pernambuco fica com uma cicatriz muito grande, além de uma decepção, uma desmoralização sem precedente. Porque não é só aquele
Complexo Itacaruna. Mas eu que conheço todo o Brasil muito bem, avalio que Pernambuco tem o maior conjunto arquitetônico histórico do Brasil. E para os governantes, para os administradores, ele não existe. Coisa comum, não existe. Porque a sociedade toda cobra muito dos governos pela recuperação daquele complexo, né? E os governos, fazendo corpo mole, deixa para lá e vai deixando, entra governo, entra governo, sai governo, e ele vai ficando lá. A minha impressão é que há um interesse em que o tempo passe, ele venha desmoronar todo e pronto, acabou-se o prédio Itacaruna, acabou o tombamento, acabou as pressões das pessoas para restaurá-lo. Eu vejo cada prédio que para uma pessoa de bom senso, pessoa de bom gosto, tá entendendo? Aí a gente diz, se restaurasse esse prédio. Mas a verdade é que espaço tem para muita coisa. Só falta boa vontade. Eu espero que um dia apareça uma pessoa de responsabilidade e que resolva o problema daquele monumento tão importante para Pernambuco. Quem sabe se com essas divulgações não são mais pessoas, opiniões, torcendo pelo restabelecimento daquele monumento, não é?